Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está entrando agora na nossa live, aí está entrando bastante gente. Só para esperar um pouquinho para o pessoal poder ir acessando a live. Então tá, pessoal, o pessoal está chegando, então vou repetir, vou começar de novo. Então, bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos ao nosso Call Vivo. Nós vamos dar início a mais uma edição, essa edição é a 22ª edição do programa. Esse aqui é um espaço já tradicional agora nesse momento de pandemia, né? Então, infelizmente a pandemia persiste, nosso programa sempre ocorre às quintas-feiras para a gente bater um papo sobre arquitetura, sobre os nossos assuntos aí profissionais. Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar. Eu sou o Paulo Soares, eu sou arquiteto urbanista, eu trabalho no Conselho de Arquitetura, eu sou o gerente de planejamento do Conselho e também sou um dos coordenadores do Gabinete de Assistência Técnica, né, para Habitação e Interesse Social. Hoje o nosso assunto aqui que nós vamos falar é sobre escritórios populares de arquitetura. E eu vou ser o mediador. Nós vamos ter 3 convidados hoje, um programa um pouquinho diferente, porque vão ser 3 convidados que vão falar com a gente. São 3 convidados muito qualificados, entendem do assunto, do tema de hoje. Né? E nós vamos falar então com a Carol Bucher. Nós vamos falar também com os colegas Rordi Sanches Cuenca e com o nosso colega também, arquiteto Thiago Vieira. Eles vão compartilhar um pouco aí das suas experiências, né, aqui no Brasil e também experiências internacionais na área de habitação social e na gestão de negócios também. Então, na área internacional, eles vão falar um pouco de países como Haiti, Cabo Verde, Índia. Acredito que será um programa bem interessante para todos nós. Queremos aprender um pouco mais aí com os nossos convidados. Também para dizer para vocês, os nossos convidados, eles são organizadores, autores de uma cartilha sobre o tema, né, sobre escritórios. Então, eles fizeram a cartilha de orientações para escritórios populares de arquitetura, que foi uma iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Eles desenvolveram esse trabalho para o CAU do DF. E essa cartilha tem o objetivo de orientar os arquitetos a como organizar, como empreender e inovar na área de assistência técnica através dos escritórios populares. Então, essa cartilha apresenta modelos de negócios voltados para a prestação de assistência técnica. E os nossos convidados, agora a gente vai conversar com eles, vamos falar um pouco desse trabalho, como é que eles desenvolveram e como é que podem, então, nos orientar para como fazer um escritório popular, como trabalhar com assistência técnica. Então, como eu falei, nós vamos ter 3 convidados, então nós vamos fazer 3 blocos de mais ou menos 20 minutos com cada um deles, tá? Então, vamos começar com a Carol, vou chamar ela aqui, tem que localizar a Carol aqui nos nossos... E eu vou chamá-la aqui para ela entrar. Um pouquinho que eu tenho que achar a Carol. Vou guardar que a Carol vai entrar e a gente começa a conversar com ela. Olá. Olá, tudo bom, Paulo? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Bem. E aí? Só um pouquinho, desculpa. Desculpa que eu dei uma rateada feia aqui, cara. Eu tava falando e não tinha botado fone de ouvido. Ah, tranquilo, mas a gente estava ouvindo bem. Que bom. Essas são as rateadas
que a gente dá ao vivo, né? Muito bom. Tinha que fazer só as pegadinhas das lives, né? Já dava um bom Sim, programa. eu vou estar lá no ranking das pegadinhas. E quando a gente derruba o celular, e aí tipo, opa, caiu. Sim, aí sim, não, essa aí eu não consegui fazer ainda. Aí eu já Mas, fiz. Carol, seja Obrigada. bem-vindo ao nosso programa, tá? A gente já se conhece, conversamos muito já sobre o tema, né? E a gente está muito feliz aí de receber vocês aqui no nosso programa, da gente conversar um pouco aí sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, primeira coisa, eu queria que tu te apresentasse aí para os nossos colegas que estão nos ouvindo. Quem é a Carol? Legal. Bom, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente aí com esse projeto de escritórios populares, que é um projeto tão bacana, assim, que a gente se orgulha aí e que agora a gente está se preocupando em divulgar um pouco, né? Para que mais pessoas possam saber sobre o assunto e também se inspirar e saber como colocar em prática. Então, eu acho que eu vou contar um pouquinho da história do projeto e aí depois o Jordi vai falar um pouquinho sobre as competências de arquitetos, né? E o Thiago sobre o modelo de negócio um pouco. E a conexão com o exterior vem porque o Thiago e o Jordi, eles implantaram diversos projetos populares na Índia, no Haiti, no Cabo Verde durante muito tempo, né? Em outros lugares do mundo também. E aí essa experiência acabou inspirando, então, essa solução de escritórios populares aqui no Brasil. E aí, por que isso, né? Porque no Brasil, somente 15% das obras utilizam arquitetos. Então, esse é um dado, né, muito importante. Pesquisa e que ele do conselho, muito, né? É verdade. É um dado dos conselhos de arquitetura, né? E isso impacta muito, porque tem muito espaço para inovação e para o empreendedorismo. Só que vai precisar de uma mudança de mindset dos arquitetos, né? Em relação aos usuários. Então, para contar um pouquinho da minha história, assim, eu fundei a Idealiza há muitos anos já, trabalhava com consultoria de projetos, inovação. Em 2012, incorporei o Design Thinking, as metodologias criativas. Então, há 8 anos eu venho trabalhando com diversos segmentos, saúde, educação, moda sustentável, enfim, vários segmentos, e arquitetura, então, estava faltando, né? E aí a gente recebeu essa demanda do projeto e natural, então, a gente ter uma equipe multidisciplinar e com conhecimento de arquitetura, né? Então, eu acho que é um sonho antigo trazer essas experiências do exterior para o Brasil. Sempre falava para o Thiago, né? Quando que a gente vai fazer um projeto junto? E aí parecia tão longe, mas Apareceu. De repente veio. E eu acho que a gente aproveitou muito bem essa oportunidade. Então, o CalDF solicitou esse projeto. E aí, como é que a gente fez, né? Esse projeto, ele foi baseado em empatia. A gente teve a Mariana, que lá em Brasília, ela conhece comunidades, né? Ela atua nas comunidades, ela também é professora, então ela já fez projetos sociais e tem toda uma rede de apoio lá local. E aí a gente entrevistou em torno de 15 famílias para entender o que era importante para essas famílias, né, em relação à obra. E aí o que ficou muito claro? Que as pessoas querem fazer parte da obra. Eles querem atuar junto na obra, para que tenham a sensação de que é deles. Então, a gente às vezes pode fazer uma reforma na casa, ou até troca de casa, de apartamento, e isso, né, não é assim o acontecimento na nossa vida. Mas para essas famílias é algo muito importante, isso tem uma conexão emocional muito forte, né? É uma conquista, é uma valorização, é um orgulho. E às vezes é um projeto de décadas, né? Vai sendo construído ao longo da sua vida, né? Com certeza. E aí isso envolve toda a família, envolve os vizinhos, envolve toda a rede de apoio. Então, uma simples obra, ela envolve muitas pessoas, né? E tem um significado realmente muito grande. Então, o que a gente viu também é que esse pessoal vai fazendo as obras, né? E aí eles acabam com uma cozinha sem luz, quartos mal iluminados ou mal ventilados. Eles não conseguem ter essa noção que o arquiteto tem. E depois eles sentem isso, né?
Só que o que acontece é que eles não enxergam o arquiteto como uma possibilidade viável para eles. Eles acham Sim, que é algo ainda de é um luxo. profissional distante, né? É verdade. Isso. E outra é que o arquiteto entrega um croquis, né? Então, que nem eu digo, tipo, o que ele faz com aquilo, né? Ele não entende. E aí, o que ele vai fazer com isso? Então, eu até estou com um projeto na praia que é de alimentação saudável e sucos, enfim, o pessoal falou, a arquiteta vai te mandar o croquis. Eu já fiquei, ai meu Deus, e agora como é que eu vou opinar sobre o croquis? Né? Então, assim, para quem não entende a linguagem, tipo, eu faço trabalho com o pessoal de tecnologia. Aí usa termos lá, né? Backlog, enfim, tipo, coisa de inteligência Sim, porque artificial. E tem cada toda uma questão de grupo, linguagem, né? Exatamente, né? Isso é uma questão que a gente tem. A gente que trabalha nessa área, a gente acaba conhecendo, mas acho que é importante salientar isso que você está colocando, que é importantíssimo, né? A linguagem é outra, a forma de conversar com as pessoas é outra, quer dizer, a expectativa delas, como você estava colocando, é outra também. Então, assim, realmente um trabalho que parece ser simples, né? Também não é nada complicado, mas a gente tem que ter alguns cuidados, algumas questões que a gente tem que se postar, talvez muito mais na posição daquelas pessoas, né, dos nossos clientes, né, como é que elas agem, como é que elas pensam, né, e qual é a importância disso, né, na vida delas, né, com certeza. isso, qual é a importância, né? Então, assim, o arquiteto, ele tem uma importância muito maior. E os arquitetos, então, nesse projeto, a partir de a gente ter ouvido as famílias, e aí a gente fez workshop de cocriação, né, com fornecedores de materiais, com professores de universidade, com alunos de universidade, com moradores, e a gente mesclou engenheiros também junto e arquitetos. E o que a gente viu, né, é que existe muita oportunidade para encontrar um meio termo comum. Então, materiais mais baratos e mais sustentáveis. As lojas de materiais também estão interessadas nisso. Né? Os engenheiros, os arquitetos e engenheiros às vezes criam uma certa implicância, né? Podem trabalhar em conjunto. E as famílias deixaram muito claro, assim, o arquiteto, não adianta ele, se ele vem e quer fazer o que ele quer, isso não me interessa, porque ele não entende a minha realidade, né? E aí eu quero alguém que entenda a minha realidade, que respeite e que me ajude a fazer o melhor dentro daquilo que eu estou querendo fazer. Então, o arquiteto, o que a gente viu a partir do workshop, né, e que depois gerou o modelo de negócio, que os guris vão explicar um pouco mais, né? Eu estou explicando mais esse ecossistema, como é que a gente enxerga esse todo. Exige que a gente tenha um novo olhar, de mais empatia, de aceitação que o arquiteto, nesse caso, ele não é só um artista. Né? Ele pode ser um artista, mas ele tem que ter muito mais da criatividade, da utilização boa dos materiais, do espaço, da luz solar, da ventilação. Então, alguém que consegue usar muito bem a criatividade para gerar uma entrega de valor para essas pessoas. Né? Isso no Na projeto. realidade, a gente fala em melhorias habitacionais, né? Na realidade, sim, essa questão, claro que a questão estética ela vai estar sempre presente no trabalho do profissional arquiteto, é inerente ao nosso trabalho, né? Mas é essa questão, né, quer dizer, tu trazer habitabilidade, qualificar o ambiente, tu está falando, de repente, uma cozinha mal iluminada, e é muito comum isso, né? Tu entra em alguns ambientes construídos por autoconstrução e a gente verifica assim erros primários, né, digamos assim, para um profissional que a gente identifica rapidamente, né, mas que claro no meio da obra lá talvez, né, na autoconstrução as pessoas não se dão conta e a gente às vezes por um conhecimento técnico que a gente pode levar, né, simples, né, às vezes não precisa ter projetos sofisticados, né, elaborados, nem é o caso, mas é aquela orientação que você vai dizer ali, né, como fazer, como orientar as aberturas, como organizar o fluxo dentro de uma cozinha. São questões que para nós são muito simples, muito de conhecimento técnico elementar, mas que a gente sabe que essas coisas não acontecem lá no momento da obra, né? Então, assim, a gente qualifica esses espaços, né, e melhora a vida das pessoas, que eu acho que é isso, né? Então, E aí eu acho que tu usou uma palavra, né, interessante. que nesse caso a sofisticação ela tem que ser inteligência criativa.
E aí é Isso. algo que o Design Boom lá, né, traz muito, enfim, alguns outros elementos e que vem trazendo, e soluções inteligentes em sustentabilidade, em material, e para a própria necessidade da família. Então, uma coisa é no projeto e a outra é muito importante, é o acompanhamento da obra. Isso eles Com deixaram muito certeza. claro, que eles precisam no acompanhamento, né? Tanto da questão financeira ali, de materiais, gestão disso, Uhum. né? Gestão do tempo, gestão financeira, gestão dos recursos e a gestão da mão de obra. Porque muitas vezes são os amigos que ajudam, tem um pedreiro de Isso. confiança que acaba liderando isso, né? Mas ajudar eles a fazerem essa gestão. Então, o arquiteto ele acaba se envolvendo por mais tempo. E aí, por isso, tem que gostar, né? Tem que se conectar com isso. E o pessoal que já faz isso, eles relatam que eles não trocam por nada. Porque eles começam a ter um senso de propósito, um senso de valor do trabalho que é insubstituível. E Com aí, certeza. Com isso é certeza. muito legal. Então, o quanto mais a gente puder gerar conexão para que, eu conheço um amigo que está fazendo, vem lá ver, né? Ir até a Sim. obra, olhar, conhecer, ver como fez. E aí, por isso, para a solução nos escritórios, o que a gente viu é que é importante ter uma equipe multidisciplinar. Então, ter alguém que seja bem relacionado com a comunidade, ter alguém que seja bom de gestão de recursos e tempo, né, que goste de acompanhar a obra, e alguém que seja criativo, soluções inteligentes. Então, fica leve, fica mais leve para cada Sim, um. ter uma equipe no escritório multidisciplinar que possa abordar vários aspectos. Interessante. E aí pode Carol, assim, tocar ó, mais projetos. Agora nós vamos para temos o mais cinco próximo. minutinhos. Nós temos mais 5 minutos, assim, para a gente ir conversando aqui, né? O pessoal já está me avisando, olha, eu acho que nós vamos ter que fazer outro programa depois, né? Porque eu já estou vendo, assim, que... Mas a ideia é a gente A ideia levantar é também essa. esse papo, né? Conversar, mas eu acho que a gente não vai esgotar hoje, com certeza, né? Tu tem muita coisa para falar, eu acho que depois também, quando o Jordito vai trazer suas experiências e o Thiago, né? Mas então a gente provavelmente vamos fazer outro, né? Sim, Mas assim, mas ainda temos 5 minutos, vamos tá. conversando, 5 minutos dá para Que conversar que, muita coisa ainda. que eu diria? Sim, eu vou Mas pra, né, a gente é, aprende a usar o tempo, ser econômico com isso também. Mas a ideia tá seria gerar certo, curiosidade. Então é bem isso, né? Não é hoje perfeito. Eu já esgotar estou tudo, curioso já. é gerar curiosidade, porque a gente tem muito para compartilhar e é algo que assim a gente começa a enxergar um mundo novo, né? E a É. partir Não, dessa questão da arquitetura popular, a gente começa a olhar para outros. Eu tenho muitos amigos que querem fazer bioconstrução ou que estão vendendo os apartamentos na cidade, estão indo para o campo ou para a praia. E aí não querem fazer mega casas, né? Então, como é que não querem ficar presos a isso? Como é que a gente também pode ampliar esse leque? Eu acho que essa questão de arquitetura popular, ela atende esse nicho muito específico, mas esse mindset, ele tem muito para crescer. Então, eu com acho que certeza. esse é uma coisa bem importante, né? Acho que tem E, uma mudança de paradigmas agora, né? Tem as pessoas... Com essa questão da pandemia, tu também já dá uma parada, repensa a tua vida, que modelo que tu tá levando. Então, assim, isso vai ter um impacto, eu acho, muito forte, né? e uma coisa Pra assim, frente. né? Como eu consigo ter sol na minha casa? Mesmo que eu tenha que ficar em casa dentro de uma pandemia, né? Como é que eu consigo Sim, ter a ficar ao ar livre um pouco? Em que momento eu posso sentar no sol? Então, eu acho que as pessoas estão buscando mais essa conexão, né? E a arquitetura popular também, por que tem que ser ruim? Por que a pessoa tem que morar mal? Elas é. gostam do lugar onde elas estão. Então, nem todos querem ir morar onde a gente mora. Eu acho que esse E entendimento é muito qualidade do importante, né? espaço, né? A qualidade, assim, a gente que trabalha com isso, tem qualidade de espaço, não precisa ser caro, não precisa ser Não. assim, mas sabe, né? Então, isso é acessível, digamos assim, né? Então, essa ideia da assistência técnica para habitação de interesse social, que começou lá com o Cláudio Fritz, lá com a lei, né, de artes, quer dizer, ela é fantástica, assim, porque ela permite tu levar um conhecimento técnico, é como se, né, poxa, como o médico vai levar lá, como É ensinar, muito né? isso. Ou como orientar, né, uma pessoa que está doente. Nós podemos fazer isso, né, para uma casa, né, para uma habitação, né, e isso gera
qualidade, gera felicidade para as pessoas. Gera felicidade, né? Paulo. Esse E acho assim, que é o fundamental, né? A gente tá, as pessoas estão aí buscando o propósito na vida e tal. Nossa, pode gerar felicidade, saúde, bem-estar. É uma coisa que tem muito valor, né? Então, eu acho que essa mudança... Uma coisa que a gente não falou também, uma coisa que eu acho que, mas claro, a gente não vai conseguir esgotar tudo, mas que eu acho que é legal, que depois acho que o próprio Jordi e o Thiago vão falar, é que assim, isso é viável economicamente, né? Os escritórios populares, né? Vocês fizeram essa parte da cartilha, e depois as pessoas vão poder acessar, né? Entrar no site do CAU, do Distrito Federal. Sim. E é isso, né? É viável economicamente, profissionalmente é um nicho de mercado, como estava falando, né, no início, e tu pode estabelecer, claro, tem alguns critérios, seguir alguns modelos de negócio que vocês ali colocam na cartilha, né? Mas que é uma forma de você poder prestar serviço, né? Ter um escritório que seja autossustentável financeiramente, que é importante também, né? Para atuar nesse segmento. Acho que o trabalho de vocês foi muito legal nesse aspecto e traz um norte, uma orientação muito importante. Eu acho que tem pouca coisa elaborada, escrita, né, sobre essa área, né, como a gente deve atuar. O trabalho de vocês é muito importante mesmo. A gente teve dificuldade de achar projetos já escritos sobre isso, então, por isso ele é muito inovador e ele foi criado com base na realidade, né, local do Brasil, assim, e também com base nessas experiências deles de outros lugares em que isso é possível. E aí também em toda a oportunidade de mercado que tem para os arquitetos brasileiros e de fazerem coisas mais legais. E o quanto a gente quer usar materiais sustentáveis que ainda não tem volume. Então, na arquitetura popular existe uma grande oportunidade de colaboração para a viabilidade de materiais mais sustentáveis. Então, queria deixar, eu sei que o nosso tempo já está acabando, ia pedir para o pessoal que está aqui me seguindo para que vá para o CAU-RS oficial, porque a gente tem aí, né, o Thiago e o Jordi que vão falar um pouco mais sobre isso. Com certeza, né? E assim, tem muito trabalho pela frente, né, Paulo? Eu acho que é isso que a gente tem visto e tem que fazer. A gente tem que colocar em prática. Eu acho que em Lajeado o pessoal ali já está querendo prototipar, já está querendo trazer algo. A gente vai conversar semana que vem. Se outros tiverem interesse, que avisem vocês. Quem quiser fazer parte. Congelou. Deu uma congeladinha agora. Isso. Eu acho que é isso. Quem quiser já levanta a mão aí, né? Deixa o nome depois com vocês, porque a gente... isso é importante. Tá e ótimo. A gente também quer trabalhar aqui a partir do conselho, das nossas entidades, a gente quer também desenvolver esse tema aqui no Rio Grande do Sul com vocês, com certeza. Tá? Então, é um tema que ainda tem muito para a gente desenvolver. Mas te agradecer, tá? Vou assistir esse é o primeiro papo. Continua assistindo aí com a gente agora, né? Claro. Passa a bola agora, né? Vamos falar um pouquinho com o Jordi, tá? E vamos lá, então. Obrigado. Tá ótimo, valeu, Paulo. Até mais. Um abraço aí, gente. Valeu. Tchau. Agora, pessoal, vem que achar o Jordi aqui nessa lista. Aqui. Então, fique um pouquinho de paciência, porque temos muitos ouvintes, muita gente aqui. Não está aqui o Jordi, vou chamar ele aqui. Tá aí. Chegou o Jordi. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tudo tarde. Bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Nós estamos fazendo um programa assim muito rápido, né? 20 minutos corrido, né, para a gente conversar com vocês, né? Vocês têm muita coisa para nos colocar, né? Tá certo. Mas então tá, tu já estava acompanhando a Carol, né? A Carol nos deu já alguns informes. Sim. E tu vai falar um pouquinho para nós agora, né? Como é que foi a metodologia, né? Como é que foi? Sim. Gostaria que primeiro te apresentasse também, né? Perfeito. Jordi. Tá, meu nome é Jordi, eu sou espanhol, arquiteto urbanista, e moro aqui desde 2015. Eu estou casado com uma gaúcha, então desculpe meu sotaque gaúcho-espanhol, uma mistura.
Então, eu trabalhei desde 2005. Trabalhei com a cooperação internacional e comecei justamente a minha carreira, né, no setor, digamos, da arquitetura social, com o Thiago, né? Foi a minha primeira experiência de ATIS, foi na Índia, com o Thiago, que é o nosso colega aqui que vai entrar logo depois. Vou falar na sequência. E foi assim que a gente se conheceu e tivemos uma experiência incrível na Índia. Era um projeto de reconstrução, né, de vilas destruídas pelo tsunami. Não se lembra, no final de 2004, com o tsunami na Índia, no Oceano Índico, né? E que começou todo esse percurso. E depois da Índia eu fiz algumas consultorias e tal. Fui trabalhar no Equador. Trabalhei mais de 5 anos no Equador com projetos com a ONU. Fui trabalhar com a ONU, com projetos de água e saneamento em comunidades. E também trabalhei com o governo nacional do Equador, principalmente num mega projeto de reabilitação urbana e regularização na maior favela que tem no país, que é uma favela que tem uns 300 mil habitantes, imensa e muito conflitiva. Então foi uma grande escola para mim. E depois disso a gente veio morar aqui, né? Estamos em Florianópolis, onde a família da minha esposa Camila mora. Então a gente veio aqui e fiz um doutorado. Cheguei, me inscrevi no curso, né, de pós-graduação da UFSC e fiz um doutorado em habitação social, né, precisamente. E daí pesquisei principalmente o Minha Casa e Minha Vida, mas também bastante sobre artes, né? Justamente quando cheguei, tava o movimento da assistência técnica estava bem começando a pegar força, né? E eu entrei assim nessa corrente e já não saí mais e continuo, né? Então, dentro justamente dessa corrente que eu entrei nessa equipe com a Carol e o Thiago e a Mariana Bom Tempo de Brasília para fazer essa pesquisa sobre escritórios populares. Então, o que a gente fez, além dessa pesquisa primária que a Carol relatou, a gente fez também pesquisa primária também com escritórios populares funcionando. A gente escolheu os mais experientes do país. Tem alguns famosos, né, como o programa Vivenda em São Paulo, Moradina, também em São Paulo. Mas tem outros aqui em Santa Catarina, tem 2 casos muito interessantes, muito diferentes entre eles, mas que foi muito enriquecedor conhecer o trabalho deles. Um se chama Docilar, o outro se chama Moralar. Com modelos diferentes, a gente pesquisou 8 escritórios populares funcionando, financeiramente estáveis, né? Porque isso é uma questão importante que depois eu vou comentar brevemente. E cada um é uma história, né? Uma história pessoal da equipe que fundou, do contexto onde eles trabalharam, muito particular cada caso, mas cada caso trouxe lições muito importantes para o resultado desse relatório e depois da cartilha, né, que é um resumo do relatório dessa pesquisa, já com a ideia de orientar, né, essa cartilha. Então eu convido a todos a procurar, tá no site do CAU do DF, na parte de publicações está a cartilha ali disponível, e também a gente pode disponibilizar o relatório, que é bem mais completo, né, falar desses 8 exemplos que a gente pesquisou. E a gente usou a metodologia do Design Thinking, tanto para pesquisa como para sugerir
como o fazer, né? Como abrir, organizar um escritório, como administrar um escritório popular de arquitetura, né? A metodologia de Design Thinking, que a Carol e a empresa dela, Idealiza, são especialistas, e a gente fez uma conexão entre Design Thinking e arquitetura participativa. E a gente viu que tem tudo a ver, né? Tem uma conexão muito forte, porque quando a gente fala de arquitetura participativa, a gente precisa estabelecer uma empatia com os nossos clientes. Precisa se colocar nos sapatos deles, entender o que eles estão passando, né? Tanto positivo como negativo, e entender como a gente, desde um escritório popular, pode, de um lado, reduzir as dores, né? Mitigar as dores desses usuários, né? Dos usuários dos espaços que a gente cria, e também potencializar as alegrias, a parte positiva, né? E aí entra a parte estética, né? A arquitetura popular não é arquitetura monótona, Com certeza. repetitiva, que a gente tem o costume de relacionar moradia popular com Minha Casa é Minha Vida, com BNH, né? Mas não é. Na verdade, Essa simplificar esse tema, né, de uma forma assim, a arquitetura ela pode gerar qualidade em qualquer ambiente, né, do espaço, né. Realmente isso é importante, né. Acho que essa exato. questão de trazer o conhecimento da arquitetura e personalizar, né, porque na realidade você está tratando caso a caso, né. Na realidade é um trabalho que Sim. você vai desenvolver com o escritório de arquitetura diretamente com a família, vai saber as necessidades dela, normalmente tu vai fazer o projeto de arquitetura na onde a pessoa mora, né? É diferente, né, dos programas habitacionais, né, de grande porte, né, Minha Casa Minha Vida, né? Exato. O trabalho do escritório ele é muito mais no local onde a pessoa está vivendo, né? É importante. Sim. Então, o principal ponto é essa conexão, né? Não é simplesmente disponibilizar uma arquitetura autoral para quem quiser comprar, né? Esse é o modelo convencional, né? Da grande maioria de escritórios. A gente tem um estilo autoral e quem gosta nos procura e contrata para fazer uma casa, um prédio, o que for, uma reforma. No caso da arquitetura popular, tem que ter um diálogo, uma colaboração entre o cliente e o arquiteto, a equipe, né, do escritório popular, para que haja digamos, um diálogo de estilos, um diálogo de estéticas, tá? Então, daí precisa um primeiro passo, e faz parte da empatia, temos um pouco de humildade estética, né? Não achar que somos os reis né, É uma das mudança, né? É uma criações mudança estéticas. que a nossa escola de arquitetura ela nos coloca exatamente isso, né? Exato. Praticamente a gente acaba tendo que, né? Mas É uma mudança é uma de mudança concepção paradigmática até, né? profissional. Né? Mas é importante também para não, digamos, cair nesse problema da arquitetura excessivamente padronizada e monótona, em achar que os clientes que na periferia da cidade não gostam da arquitetura bonita e da arquitetura moderna, da arquitetura vanguardista. As pessoas gostam, sim, da arquitetura boa, sabe, de boa qualidade, mas não pode impor, tem que negociar essas criações, Sim. né? Esse é o então mas assim, eu vou fazer um pouco um resumo do que a gente achou que era muito importante compartilhar, que é sobre as competências necessárias para organizar né, e gerenciar um escritório popular de arquitetura. O que a gente viu dos casos que a gente pesquisou é que tem uma parte que até na cartilha é muito insistente e no relatório tem que estar muito bem administrado, tá? Por quê? Porque não é a mesma coisa administrar um projeto de R$100.000
que, né, de um contrato de 100 mil reais, né, para um projeto, sei lá, de Sim. 20, 50 milhões, que administrar 1.000 projetos de 1.000 reais, tá? 1.000 contratos de 1.000 reais, que é o caso. Arquitetura popular são 1.000 contratos, 100 contratos de 1.000 reais, e não um contrato de 100 mil reais, né? Então, isso Sim. exige Tem que ter volume, né? Exato, exige volume. Por quê? Porque as famílias que a gente, digamos, fornece o serviço, primeiro que tem um recurso limitado, tá? Daí a gente também, já vou fazer uma anotação aqui, um parêntese. E esse projeto está pensado mais para a classe C e D. Classe E, ou digamos, quem é de baixa renda, infelizmente, a gente não pode pretender que eles paguem o serviço de um profissional, né? Por Aí isso, entraria naquela faixa de assistência técnica para habitação de interesse social que a gente correto, prevê lá pela lei de correto, artes, que é o Estado que tem que exato. prover assistência técnica, né? É um Vocês estão direito, falando né? de uma faixa média, né, de renda Estamos falando que do tem a seguinte possibilidade. nível, né? De quem, imagina uma Perfeito. família que tem uma renda de 3.500 reais, 4.000 reais, que já não pode acessar esses subsídios, que até agora não existe, né? Ou só os poucos Felizmente, casos, temos infelizmente, mas é um direito um e a gente, retrocesso. parte desse projeto também é defender esse direito, né? Mas, digamos, quando a gente organiza um escritório popular como uma empresa, ainda que seja uma empresa social, precisa ser uma empresa financeiramente sustentável, né? Bem administrada. Então, precisa ser muito, digamos, ter uma organização da produção muito bem trabalhada. E para isso a gente coloca que a primeira competência que um escritório popular deve ter é uma boa administração, tá? Uma boa gestão das finanças, porque senão, assim, a gente vai ter que fechar. E não vamos E tem, poder. que tem um aspecto, né, Jorge, que é a questão, assim, como tu falou, né, são 100 projetos, né, então, assim, você tem que ter um projeto muito rápido, né, muito expedito, você não pode ficar, né, elaborando um projeto em detalhe e tal, assim, e também é uma diferença também de tu produzir isso no escritório, né, com mais rapidez. Eu te faço essa pergunta também para tu falar um pouquinho sobre isso, né, Com certeza. e, claro, nós vamos ter que, daqui a pouco a gente vamos encerrando para também a Sim, gente ouvir depois o Thiago. o Thiago, né? Mas temos aí mais alguns minutos para a gente conversar. Tá, perfeito. Mas é um projeto muito rápido, né? Você tem que fazer um Exato. projeto diferente, né? Daquele tradicional. Então, temos que pensar, tem uma expressão que é de quem é essa expressão? Eu acho que é do Voltaire, do filósofo francês. O perfeito inimigo do bom, tá? Sim. Então, a gente não pode perder tempo nos detalhes, que a gente tem essa tendência como arquitetos, ficar esse Perfeccionismo. perfil que tem que encaixar perfeito e vamos, Essa né? arquitetura, ela tem que ser expedita, né? Tem Ela que tem que ser ser muito rápida. pragmática, não pode ser perfeccionista. Não porque não seja bom procurar uma boa qualidade, mas é que senão não dá, não funciona, não rola, sabe? Acaba trancando, né? E outra parte que a gente já comentou em relação à empatia é o trabalho social e a participação. A gente tem que criar uma relação de confiança nas comunidades. A gente não pode abrir um escritório numa comunidade e ficar numa vibe assim totalmente fria e só aguardar que alguém vai chegar para me pedir um projeto. Tem que tem que gerar demanda, tá? Isso é um termo que se usa no empreendedorismo, tem que gerar demanda. Como se gera demanda nas comunidades? Então tem várias técnicas que a gente coloca na cartilha de comunicação, de como estabelecer uma relação, inicialmente de comunicação, mas pensando mais a longo prazo, de estabelecer uma relação, que as pessoas confiem nos arquitetos. Atualmente, nas comunidades, as pessoas não sabem muito bem É, para que serve um arquiteto, né? Até diz, sim. não, mas para que quero um arquiteto? Eu tenho meu pedreiro, ou dizem, isso é coisa de rico, né? Não é para mim. É. Mas quando o arquiteto estabelece uma relação de confiança,
através de uma boa participação da comunicação, daí os moradores vão se interessar, porque eles querem uma arquitetura bonita. E eles querem uma arquitetura segura e saudável. Quem não quer, né? É óbvio. Mas acho que as pessoas têm essa tendência hoje, né? Realmente é importante colocar isso, porque às vezes as pessoas não se dão conta, não, parece que as pessoas gostam de ver naquela situação. Não, elas querem, né, melhorar o seu ambiente, fazem todo um esforço, né? Que às vezes é um esforço, às vezes, por falta de conhecimento, dá errado, né? Correto. Mas eu acho que uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, também dentro da cartilha, né? Vocês colocam ali também a questão, assim, tem essa do cliente que é a família, né? Que é a pessoa direta lá que está querendo, necessita de uma reforma, mas também vocês também alertam, assim, que existe também uma outra conexão que pode ser feita, né? Que são com as entidades, com as comunidades que podem demandar também serviços, né, dos nossos escritórios populares, né, fazer uma sede comunitária. Quer dizer, eu achei interessante isso também, porque tem essa outra relação que o escritório pode buscar, né, dentro dessas comunidades, né, que são as tuas associações, as entidades, que também dialogam um pouco com o que tu fala, né, de como tu entrar e como tu te colocar dentro de uma comunidade, né, para poder prestar serviço. Correto. Tem dos modelos que a gente propôs, né? Tem 4 principais e depois tem um que é tipo um nível avançado. Mas basicamente tem 4 modelos que a gente sugere para quem está querendo, né, abrir um escritório popular, e um deles é que a gente chama de projetos comunitários. E é para que as ONGs, né, de diferentes tipos, né, sejam os nossos clientes. Você pode ser fundações, ONGs, organizações da sociedade civil. Tem muitas organizações funcionando, desde associações de moradores até né, igrejas, tem ONGs tipo, que fazem trabalho de educação, de saúde, questões ambientais. Todos são potenciais clientes dos escritórios. A quem eles contratam? Atualmente, eles fazem projetos, eles fazem prédios, eles constroem. Mas eles contratam escritórios convencionais, que não estão preparados, que não têm essa visão. Então, quem já tem digamos, um perfil de trabalho social, que gosta de trabalhar com comunidade, tem ali um potencial enorme de fazer uma arquitetura mais adequada para esse tipo de cliente, tá? E que atualmente muitas vezes os grandes escritórios fazem esses projetos de forma gratuita, voluntária, para essas ONGs. Então, é a hora de nós nos organizar e oferecer nosso serviço. Eu sei fazer arquitetura participativa, eu sei me comunicar com a comunidade. Vamos trabalhar junto. Jorge, a nossa conversa está boa. Vou ter que encerrar, porque o pessoal da comunicação aqui dizendo, olha, temos que ouvir também o Thiago Vieira, né, que vai entrar na sequência, né, está nos acompanhando, vai entrar. Mas foi um prazer te ouvir também. Assim como eu falei para a Carol, esse é um primeiro momento, a gente tem muito para conversar. Esses 20 minutos é quase que uma provocação aqui para os nossos colegas que estão nos ouvindo. Vamos repetir essa dose aí numa outra sequência para a gente conversar mais. O tema é muito mais, dá para a gente falar muito mais sobre isso, né? Até porque vocês fizeram um trabalho com profundidade, tem muita coisa para nos passar. Com certeza. Eu vou te agradecer essa participação, o pessoal que está nos acompanhando está gostando também. Vou ouvir um pouquinho o Thiago, para a gente também passar um pouco mais dessa experiência. Tá ótimo, então, muito obrigado um abraço, pela oportunidade. Obrigado, pai, nos acompanhando aí. Grande abraço. Tchau. Então tá, pessoal, agora vamos ouvir Thiago Via. Quem quer achar ele aqui? Está aqui o Thiago. A gente vai entrar agora aqui. Uma pena, a gente conversa muito rápido assim, com os colegas. E aí, Paulo? E aí? Como é que está, Thiago? Tudo jóia. Tranquilo. Obrigado e essa brisa aí é de Garopaba ou não? É, isso aí, de Santa Catarina. Estou pegando vento forte aqui. Beleza. Tá, nós estamos aqui em Porto Alegre, aqui, com o nosso solzinho aqui, mas tá gostoso. Pois é.
Sim, não. Mas e Espero aí? que o. Tudo bem? Não, obrigado pela oportunidade aí, né? Eu acho que a Carol e o Jorge já fizeram uma boa de um apanhado do que a gente conseguiu fazer com esse trabalho, né? A Carol falou um pouco dos métodos, da maneira como a gente trabalhou, né? Tentando aproximar um pouco esses mundos da arquitetura, né, convencional e social, do empreendedorismo, né? De todo esse mundo das startups e tudo mais, que eu acho que não é evidente também, né? Então a gente tentou fazer a cartilha e o relatório tentam fazer um pouco essa produção. Só para me apresentar antes de começar a entrar nesses temas, eu sou Isso. arquiteto urbanista também, né? Formado aí na URGS já faz um bom tempo já. E comecei a minha carreira, como o Jorge falou antes, em projetos internacionais de habitação na Índia. Naquele momento eu estava envolvido em alguns outros projetos também, de autoconstrução assistida, principalmente em momentos de crise de crise Catástrofe. ambiental, né, coisas assim, era um terremoto naquela época, esse tipo de coisa, e depois fui me especializando nessa atuação que eu diria não necessariamente focada na arquitetura, na habitação social, mas numa atuação não convencional do arquiteto, né, que a gente é formado para fazer um trabalho bem específico. Eu acho que existe uma gama um pouco maior, né, de coisas que a gente pode empreender, e uma delas é essa arquitetura que a gente tenta esse tipo de atuação num mercado específico de habitação social, de baixa renda, de comunidades, né? Acho que é uma das maneiras de sair do escritório convencional, né, de arquitetura. Então, eu me especializei um pouco mais nesse trabalho, e hoje em dia eu tenho trabalhado mais com infraestrutura social, do tipo hospital, centro de saúde, escolas, centros de treinamento profissional. Então, não é necessariamente habitação somente, mas eu acho que existe uma variedade de coisas que o arquiteto pode trabalhar para além do design. Eu trabalho praticamente não trabalho com design, praticamente todas as meu trabalho é com outro tipo de trabalho, com gestão, com preparação de programas de necessidades, com avaliações, coisas que os arquitetos acabam tendo muito pouco contato na faculdade, né, nas escolas de arquitetura. Com certeza. Então, acho que isso é até eu acho que o Jorge falou um pouco antes, né, da questão da necessidade de mudança, né, de que essas coisas causam uma certa dissonância um pouco no profissional arquiteto que seguiu já um percurso profissional ou que está em formação, porque ele acaba vendo um mercado que não é exatamente aquele para o qual ele está sendo formado, né. E eu queria dar, então, mais um número, né? A Carol já falou dos 15% só de obras que são feitas com arquitetos no Brasil, né? Mas eu acho que é importante também a gente lembrar que o número de vocês aí, né? Que a cada ano nós temos 1.000 arquitetos novos registrados, né? Então, existe uma demanda e uma oferta muito grande e que precisam ser conectadas de uma certa forma, né? Ou que podem ser conectadas, né? Então foi um pouco esse trabalho, né? Esse é o segundo número com o qual a gente trabalha. E eu acho que aí tem uma outra coisa que eu queria aproveitar a fala do Jordi antes, que é a questão da geração da demanda. Eu acho que trabalhando como a gente trabalhou, eu e ele, um pouco em contextos mais de reconstrução e tudo mais, eu acho que existe se a gente quiser trabalhar como arquiteto nesse tipo de trabalho não convencional, né, não se trata de uma busca de clientes, mas se trata da criação de clientes, né, dessa geração dessa demanda. A gente tem que Sim. criar ela mesmo. E, e isso é tanto para particulares quanto para associações, né? E mesmo que a gente faça um esforço, né, de criação dessa demanda e tudo mais, eu acho que sempre vai ter muita gente que vai estar fora, né, desse sistema, que não vai ter acesso a financiamentos e coisas assim. Então é nessa engrenagem um pouco que vem o nosso projeto, digamos, o nossa próxima, digamos, a ideia que a gente está tentando desenvolver agora, né? Mas antes de chegar lá, eu quero terminar com isso. Eu quero só falar um pouco da questão dos financiamentos que a gente trabalhou na cartilha também, no relatório, que eu acho que os arquitetos podem dar uma olhada lá, eu acho que vai ser interessante. A gente conseguiu nos cases, né, encontrar um pouco
assim, tentar, justamente como tu disseste antes até, né, a gente conseguiu talvez demonstrar um pouco que existem alguma viabilidade financeira, econômica, né, mas, claro, condicionada a algumas coisas, né, principalmente essa questão da escala e essa mudança de paradigma, né, que faz com que o arquiteto tenha que se reciclar um pouco na maneira como ele trabalha, né, ele acaba tendo que se tornar muito mais administrador do que designer, né, então, digamos, tem uma necessidade de trocar as ferramentas, né, que ele está acostumado a usar durante toda a formação dele, né, para os jovens arquitetos, né, que estão acostumados a muita produção de desenho técnico, de técnicos, né, e tem que passar a trabalhar com outro tipo de ferramental, né, então... Thiago, deixa eu só te avisar, assim, ó, falta 7 minutos e encerra, né, infelizmente o Instagram é assim, né, claro, 60 claro. minutos, né. Vamos aproveitar os nossos 7 minutos. Não, então, só para lembrar um pouco, eu quero só dar uma outra, então, mais ou menos isso, eu acho que é importante que as pessoas deem uma olhadinha na cartilha lá, né, e que dá umas pistas legais. Até, inclusive, a gente tentou basear no que o próprio CAL do Distrito Federal, né, tem a própria planilha de custos do CAL e tal, tentar deixar isso enquadrado no próprio do piso do arquiteto, tudo isso, né, para demonstrar que existe a possibilidade, mas é preciso escala, né? A Vivenda e a Moradia, por exemplo, eles trabalham com 50 reformas por ano para atingir um certo equilíbrio, né? Reformas de R$5.000 já com materiais e tudo. Então, existe uma possibilidade de um modelo de negócio nesse sentido, né? Eu queria dar, então, só para terminar sobre o modelo que a gente está trabalhando agora, que é o seguinte, que é um terceiro número sobre a filantropia no Brasil, sobre a doação. Acho que o Brasil hoje em dia é um dos países que está super mal colocado em termos de filantropia privada e particular e privada. Ele está entre 126 países numa das pesquisas que eu dei uma olhada aqui. Ele está em 47º lugar, então muito mal colocado, e a gente doa 0,23% do nosso PIB todo ano, que é muito pouco, é menos da metade do que um país europeu, por exemplo, doa, sem contar as outras ajudas e tudo mais. Então, o que a gente quis trabalhar um pouco, nosso próximo projeto, ele tenta unir esses três números importantes que a gente falou, que um é a demanda por arquitetura, outro é a oferta de arquitetos, e o mercado, digamos, o desenvolvimento da filantropia no Brasil, que é para tentar justamente cobrir a falta de financiamento para obras de melhorias de habitat e, ao mesmo tempo, fomentar esse tipo de empreendedorismo social. Então, o nosso projeto que a gente está tentando desenvolver agora com um piloto é nesse sentido, é tentar criar uma ferramenta que permita que as pessoas que permita receber doações e distribuir para arquitetos arquitetos e clientes, né, famílias que estão querendo melhorar as suas habitações. Então, disso eu acho que a gente vai conversar um pouco na semana que vem, já com algumas perspectivas, alguns parceiros. E a ideia é essa, eu acho que talvez uma mensagem final, assim, para a gente... é que não é uma coisa fácil, né, sair para esse mercado, mas eu acho que agora ela chegou num ponto meio que não retorno, né? Acho que os arquitetos vão ter que se voltar a outros mercados, porque não existe só a arquitetura convencional para fazer. E se os arquitetos não forem para esses mercados aí, alguém vai, né? Já existem justamente alguns dos cases que a gente levantou no relatório, não são só arquitetos, existem engenheiros trabalhando nisso, existem empreendedores, né, que não são arquitetos. Então, acho que é importante essa conscientização e uma aproximação um pouco, né? E aí, bom, é uma crítica minha que eu acho que eu encontro um pouco de eco nas discussões que vocês têm na educação, em como a arquitetura é ensinada atualmente, que é uma distância do que a gente é formado para as coisas que a gente pode fazer como arquiteto, né? Acho que existem algumas digamos, especializações opcionais que a gente tem na arquitetura, que às vezes elas podem acabar sendo mais importantes do que a própria arquitetura
né, que a gente aprende nas cadeiras principais. A gente percebe muito, assim, tem muitos cursos de arquitetura, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, e a gente tem quando a gente ouve, né, o pessoal que estuda hoje, que está nas faculdades, colocam muito isso. A maioria das escolas ainda tem uma distância muito grande dessa realidade, né, tem poucos cursos ainda que tem cadeiras específicas, né, para tratar sobre habitação de interesse social, que eu acho que é uma coisa fundamental que tu colocas, né, que nós temos que ter, né, eu acho que está mais do que na hora, né, que a universidade também bote o pé no chão, que os cursos abordem esse tema e preparem, né, os nossos colegas, né, para esse mercado de trabalho. E como tu diz, não é fácil, né, tem lá suas dificuldades, mas que está aí, está posto, né, nós temos esse volume, né, de necessidades de profissionais, de demanda que tem, ela tem que ser atendida por nós e a gente tem que criar essas formas de como atuar. Eu acho que o trabalho que vocês desenvolveram vai muito nessa linha, ajuda muito a gente, né, nos dá um norte, né, para isso. E como você estava colocando, né, tem outras formas, né, da gente poder atuar, né, a questão que colocas da filantropia, né, que a gente tem que evoluir, e o Conselho quer fazer essa discussão aí com vocês também, para a gente discutir mais esse projeto aí, que a gente também está levando muita fé aí que seja uma questão, um passo adiante aí para nós podermos trabalhar. Isso, eu acho que é bom lembrar, talvez como final, assim, é que esse estudo foi motivado pela ATES, né? Foi digamos, pela obrigação normativa do CAL de investir na ATES, né, do Distrito Federal. Então, o estudo foi pago dentro dessa iniciativa, onde a ATES é um direito para famílias, né, de menos pensionistas mínimos, mas que a gente tentou trabalhar de uma forma complementar, né, e de mostrar que só a ATES também não vai ser suficiente. De qualquer maneira, existe necessidade de criar novos negócios, né, privados, sustentáveis, para complementar esse direito, né? Então acho que a gente se insere muito mais nessa dimensão, né, do que na dimensão artes mesmo, que inclusive é o poder público, são as entidades como que podem fazer isso avançar de forma mais fácil, né? A nossa iniciativa, enquanto profissionais, ela é mais voltada para tentar criar um empreendedorismo social de impacto, né? Que venha complementar esse direito, né? Tornar ele efetivo, no fim das contas. Certeza. Bom, eu queria te agradecer, né, a tua participação, né, a participação da Carol, do Jordi também. Foi muito legal o programa, acho que muitas pessoas aí que acompanharam o programa. Estamos encerrando, né, não adianta, o tempo é 1 hora, né, então também... Mas, com certeza, né, vamos conversar mais adiante. Parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolveram e agradecer, né, em nome do Conselho, aí, a participação de vocês com a gente aqui nessa quinta-feira. Então, um grande abraço. A gente que agradece a oportunidade de mostrar o nosso trabalho com a ajuda de vocês. Muito obrigado pelo apoio. Então, tá. Agradecer também as pessoas que nos acompanharam no programa. Até mais. Obrigadão. Tchau. Tchau.